Fala galera, sou o professor Yuri Keresnovski do canal Matemática Elementar e estou de volta para dar continuidade ao nosso curso de análise combinatória. Já temos aqui no nosso canal, numa playlist, 3 aulas anteriores de princípio multiplicativo, o PFC, de fatorial e também uma outra de permutação sem repetição, a permutação simples. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a chamada permutação com repetição, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte: já que eu conheço a permutação simples, se você não assistiu o vídeo, assista, que é a permutação sem repetição, eu vou tentar utilizá-la como ponto de partida para poder tentar adaptar o que a gente aprendeu lá para que funcione na permutação com repetição. Essa vai ser a minha estratégia, por isso que eu estou falando aqui, ó. Vamos entender como se dá o processo de ajustes no cálculo da quantidade de permutações através de exemplos, beleza? É a indagação que eu estou fazendo para vocês. A gente vai fazer isso aqui. Vou tentar entender os ajustes, os concertos. Exemplo. Se eu te pergunto quantos anagramas possui a palavra Ana, tá? Quem aprendeu a matéria da aula passada, que é permutação simples, diria, é uma permutação de 3 objetos, de 3 símbolos. Se é uma permutação de 3 símbolos, 3 fatorial, que era o meu n fatorial, que vai dar, então, 3 vezes 2 vezes 1, resultando em 6. Só que se você for conferir, isso vai dar errado. Eu vou te mostrar o porquê, tá? Vamos lá. Na palavra Ana, a letra N, ela pode ocupar a primeira posição, não é isso? Então, ela poderia estar aqui. A letra N, ela pode ocupar a segunda posição. E a letra N, ela pode ocupar a terceira posição. Só que as duas letras que sobram agora são letras iguais. Eu só vou colocar com cor diferente para você enxergar, tá? Mas são letras iguais. Então, imagina que eu tenho aqui nessas condições, assim, ó, um A que está em vermelho, tá? E um outro A, para você poder diferenciar bem as cores dele, que eu vou colocar em verde. Mas, na verdade, gente, A é A. Beleza? Então, com o N azul na primeira posição, alguém podia pensar assim, Yuri, troca o A vermelho com o A verde de lugar. Aí eu poderia colocar o A vermelho aqui e deixar o A verde aqui, tá? E nas outras opções, a mesma coisa. Quando o N estiver no meio e quando o N estiver no final. Alguém de vocês podia pensar, Yuri, troca o A vermelho, bota ele para o final, troca o A vermelho, coloca ele para o meio. E o verde na posição que sobrou. E estariam aí os 6 possíveis anagramas que aquela conta lá de cima te dá. Estão vendo os 6 aí? Só que é mentira, gente. Não são 6 anagramas distintos. Em cada linha dessa, ó, NAA e NAA é o mesmo anagrama. Ana e Ana é o mesmo. E AAN e AAN é o mesmo. Quer dizer o seguinte: quem fez aquela conta lá de cima contou a mesma coisa 2 vezes sempre. Pera aí, então se eu contei tudo 2 vezes, eu dobrei a resposta. Então, na verdade, como que eu faria nessa questão aqui para consertar? Eu teria simplesmente que dividir por 2 para consertar. Então, o número de permutações, com repetição, então eu vou chamar aqui permutação com repetição, da palavra Ana, ficou como então? 6 sobre 2 igual a 3. Essa não é a simbologia ainda que a gente utiliza, mas só para esse primeiro momento para você entender o que eu fiz. Compreendeu, gente? Então, quem fizesse a permutação simples cometeria um erro. Bom, aí eu vou seguir. De quantas formas distintas eu posso colocar uma bola azul, 2 vermelhas e 3 pretas no recipiente abaixo? Então, gente, reparem que eu coloquei um exemplo aqui, ó. Uma bola azul, 2 vermelhas e 3 pretas. Essa não é a única configuração, claro, tem várias outras, ok? Então, quantas são e como que eu posso pensar nisso? Lá, de novo, o que eu quero que você pense é o seguinte: será que vai estar certo você chegar aqui e falar assim, Yuri, é uma permutação de 6 elementos, que dá 6 fatorial. Quem fizesse a continha acharia que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Tá feito aí, Yuri? Não, não é isso. Porque, gente, novamente, eu vou te dar um exemplo e desse exemplo, agora eu vou ser mais rápido, eu vou generalizar o que eu quero, tá? Vou pegar uma sequência possível. Imagina que na minha sequência eu coloque, tá? A azul na primeira posição. A primeira posição para mim aqui embaixo, tá? O primeiro e o 6º lugar. Vamos pensar assim, a primeira a ser colocada foi a azul. Aí depois eu venho e coloco assim, não é possível isso? Ó. Vermelho e vermelho. Aí depois eu venho nessa minha sequência e coloco assim, ó. Preta, preta e preta. Essa não é uma possível disposição? Beleza. O que eu queria que vocês notassem, gente, é que eu posso ficar trocando a vermelha com vermelha de lugar e preta com preta de lugar e chegar nas mesmas opções. Para você notar isso, eu vou chamar isso aqui, ó, de vermelha 1, vermelha 2, e eu vou chamar aqui de preta 1, preta 2 e preta 3.
E eu posso fazer várias e várias trocas entre esses caras e ficar com a mesma sequência. Ó. Vou manter meu azul aqui. Por exemplo, eu não posso trocar esses dois de lugar? Beleza? E esses três eu não posso trocar de lugar entre si que não acontece nada? Então vamos lá. De quantas formas eu posso trocar esses dois de lugar, gente? 2 elementos, 2 trocas, 2 fatorial. 3 elementos, 3 trocas, 3 fatorial. Então, pera aí, com A na ponta eu consigo descobrir vários anagramas iguais. 2 fatorial vezes 3 fatorial, não é isso? Então, para cada posição do A, eu tenho essa quantidade de repetições, não tem? No de cima eram só 2 repetições, né? Que é a mesma coisa que 2 fatorial, caso vocês queiram escrever. Aqui não, eu tenho 2 fatorial de um e 3 fatorial do outro. Então, Yuri, o que eu tenho que fazer com a resposta para ajeitar? Vamos seguir o padrão. Você tem uma permutação de 6 elementos com 2 repetições de um tipo e 3 do outro. Essa é a simbologia, o total embaixo e as repetições em cima. O que isso aqui está dando então? Está dando o teu 720, né, que é o 6 fatorial, sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Eu divido pelo fatorial das repetições para desfazer meu erro da contagem em excesso. Então, o que isso vai dar no final das contas? Essa minha permutação de 6 elementos com 2 e 3 repetições vai ficar 720 sobre 2 fatorial, que é 2, 3 fatorial, que é 6. 720 dividido por 12 vai ficar igual a 60. Então, há apenas 60 formas diferentes, não há 720. E eu fiz esses dois exemplos, gente, de forma braçal, para que você compreenda que tudo que a gente estuda vem do princípio multiplicativo, mas que eu posso generalizar e ganhar tempo. Então, olha as conclusões que eu chego aqui. Que primeiro, eu tenho que fazer as permutações simples, que são sem repetição do total de objetos. Eu não fiz nas duas questões? Ó. P de 3, 3 fatorial, foi meu numerador. P de 6, 6 fatorial. Então, olha só, quando eu quero fazer a permutação com repetição, eu primeiro venho aqui um P de N, e no meu numerador aparece N fatorial, não é isso? E em seguida, o que acontece? Eu tenho que ver quem são as repetições e dividir no denominador. Então, tem aqui, ó, um alfa 1, um alfa 2 de repetições, não tem? E no meu denominador eu venho aqui e divido por alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial e quanto for. Ou seja, olha o que eu entendi. Que no numerador é o total fatorial e no denominador eu tenho que dividir o resultado obtido pelo produto dos fatoriais das repetições. Ok? Então essa é a expressão do que a gente chama de permutação com repetição. Ok, galera? Bom, então vou começar a mostrar para vocês alguns exemplos de como aplicar esse conceito de permutação com repetição. Uns mais simples e outros um pouquinho mais complexos, onde a sua ideia poderia não vir tão de cara, então estou te mostrando já para você conhecer. O primeiro é o seguinte: de quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 7 cadeiras em fila? Quando está em fila, quis dizer que são lugares que são distinguíveis, são diferentes entre si. Gente, é claro que você poderia fazer esse problema pelo PFC, pelo princípio multiplicativo, sem problemas. Só vou te mostrar uma outra visão. Você poderia pensar assim, gente, ó, que as pessoas podem ser chamadas de A, de B e de C, tá? Então elas vão ocupar 3 lugares. E você também pode pensar que os outros 4 lugares que vão sobrar vão ficar vazios. É como se fossem letras repetidas, tá vendo? Ou seja, agora você tem que pensar nas permutações dessas letras. Onde está o A, onde está o B, onde está o C e os lugares vazios. Ou seja, gente, fica tranquilo de entender que é uma permutação de 7 elementos, sendo que há 4 repetições. Não era nem necessário isso, mas dá para fazer desse jeito. Ou seja, pela fórmula que eu aprendi, ó, 7 fatorial, que é o total, e 4 fatorial, que é a repetição, embaixo. Abre o maior até chegar ao menor. Aprendemos isso na aula 2. Ó. 7, 6, 5, 4. E embaixo vai ficar como aqui? O próprio 4. O que eu vejo aí, gente? Aqui o 4 mata o 4, fatorial. 7 vezes 6, 42. E vezes 5, 210. É um exemplinho bem tranquilo, tá? Vamos ao próximo, então. O próximo diz o seguinte: calcule o número de maneiras diferentes de colocar em uma linha de um tabuleiro de xadrez que tem 8 posições as seguintes peças: 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. Então a linha do tabuleiro de xadrez, gente, como se fosse assim, ó, vou colocar casinhas representando os quadradinhos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então nessa linha você vai ter que colocar aí dentro 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. Então, a torre eu vou chamar de T, tá? Então, nesses espacinhos eu tenho que colocar 2 T's, que são 2 torres, não é isso? Eu tenho que colocar 2 C's, que são 2 cavalos. 2 B's, que são 2 bispos. Tenho que colocar a rainha, que eu vou chamar de R minúsculo, e o rei, que é o R maiúsculo.
Então, na verdade, vê se vocês concordam que, por exemplo, uma possível disposição para isso seria assim, ó, cavalo, torre, bispo, cavalo, torre, bispo, rei e rainha, não seria? E que qualquer troca de letras que eu faça entre esses carinhas aí, qualquer permutação com repetição, é uma nova disposição. Pô, então pera aí, como que eu vou fazer isso? É uma permutação de 8 elementos, onde eu tenho quais repetições? 2 torres, 2 rainhas e 2 reis. Compreenderam? Só aplicar a fórmula agora que você aprendeu. 8 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Quanto que vai dar isso, gente? 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. E embaixo, 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Por isso eu deixei esse 8 aqui em evidência, para ele poder cortar para você. Beleza? Aí a minha resposta, na verdade, é 7 fatorial. Agora é a paciência de fazer esse cálculo, né, gente? Que a gente teria que ter. Então isso vai ficar como? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 42 vezes 5, 210. Vezes 4, 840. 840 vezes 3, 8, 16, 24, 2, 520. Vezes 2, 5.040. Gabarito, letra A. Beleza? Então, outro exemplo de nível médio intermediário de como aplicar a permutação com repetição. Vamos a um terceiro exemplo, né, o exemplo de número 5 aí dessa folha da gente, de aplicação onde muitas pessoas já não enxergariam, mas que é muito útil. Um jogo é formado por 20 pontos conforme a figura. Sabendo-se que só pode haver movimento na horizontal da esquerda para a direita. Então foi dito o seguinte, que um tipo possível de movimento é esse aqui, na horizontal, da esquerda para a direita. Ou na vertical, de cima para baixo. Então outro tipo de movimento é esse daqui, na vertical, de cima para baixo. Com um espaço entre 2 pontos de cada vez. Calcule o número total de possibilidades para caminhar, letra A, de A até C. Então olha só, gente, eu vou usar aquela figura que está ali em cima para te dar um exemplo. Para caminhar de A até C, eu, por exemplo, não podia fazer esse caminho aqui se eu quisesse? Ó. Desço, desço, aí eu vou para a direita, desço, vou para a direita, vou para a direita e vou para a direita. Não seria um possível caminho? Como que eu poderia descrever esse caminho? Vê se você consegue me dizer. Eu teria que dizer o seguinte para você, ó, movimento na vertical, vertical. Então, ó, um exemplo possível ficaria assim, ó, vertical, vertical, aí depois horizontal. Aí depois vertical de novo, e depois 3 na horizontal. Então, um possível caminho não poderia ser descrito assim, ó, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, horizontal. São 7 movimentos no total, 3 para baixo e 4 para a direita. O que eu quero que você note é que, independente do caminho que você escolha, você sempre vai fazer 7 movimentos, ó. Sendo que você tem que descer 3 níveis e andar 4 vezes para a direita. Por exemplo, aqui, se você viesse desse jeito, ó, 4 para a direita e 3 para baixo. Então, 4 na horizontal e 3 na vertical de novo. Então, cada permutação que eu posso fazer entre essas letras simboliza para mim um caminho diferente. Concordam? Vou fazer mais uma para você poder enxergar. Esse não é um possível caminho que está aqui, ó. Vamos fazer outro. Se eu fizesse isso aqui, esse caminho que eu estou colocando agora em vermelho para você, tá? Como que você me explica esse caminho em vermelho? Vamos lá. Primeiro movimento foi horizontal. Depois 2 verticais. 3 horizontais e 1 vertical. Novamente, são 7 movimentos, sendo que desses 7 movimentos, são sempre 3 para baixo e 4 para a direita. 4 na horizontal e 3 na vertical. Ou seja, eu tenho que fazer uma permutação nessa questão de 7 elementos, sendo que sempre há 4 repetidos de um tipo e 3 do outro. Beleza? Quanto que isso vai dar? 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. 7, 6, 5, 4. A aula de fatorial aí, ó, sendo bem útil. Mantenho o 4 aqui, aí vem o 3, 2, 1. Não ficou assim? Daí, ó, o 4 mata o 4. 3, 2, 1 é o 6, né? 7 vezes 5 resulta para mim em 35 caminhos possíveis a serem feitos. Beleza? E a segunda parte? Agora eu estou dando uma restrição e a gente vai ser rápido mesmo com ela. Eu quero ir de A até C, mas agora eu tenho que passar por B. É como se eu tivesse essa questão, gente, 2 vezes. De A para B, eu não tenho que fazer 2 movimentos para a direita e 1 para baixo, independente do caminho? 1 para baixo, 2 para a direita, 1 para a direita, baixo, direita e por aí vai. Então, de A até B são sempre 3 movimentos, uma permutação de 3. Sendo que sempre são 2 na horizontal e 1 na vertical. 1 não é repetição, não precisa colocar aqui em cima não, tá? Vezes.
Agora do B para o C, gente, ó, 2 para o lado e 2 para baixo. Independente do caminho, 1, 2, 1. Sempre dá 2 de cada. Então, 4 movimentos, sendo 2 para o lado e 2 para baixo. Uma coisa multiplicada pela outra, princípio multiplicativo. O que você vai encontrar? 3 fatorial sobre, aí fica aqui 2 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 2 e 2 fatorial, não é isso? 6 sobre 2, 3. Aqui vai ficar 4 fatorial, que é 24 sobre 4, 6. 3 vezes 6, 18. Ok? Então, esse terceiro exemplo daria 18 possibilidades, sendo que eu passei a ter a obrigatoriedade de passar pelo ponto C. Pelo ponto B, perdão, né? Ok, galera? Espero que tenham entendido mais esse tópico, que estejam levando a combinatória como se tem que levar, aprendendo passo a passo das questões e aprendendo principalmente como pensar. Valeu, galera? Um abraço.